Não, eu acho que aí nós temos que ver isso no contexto, primeiro, das transformações que a atividade jornalística vem sofrendo por conta da internet. Quer dizer, quando se faz essa pergunta, é possível um jornalismo sem jornalistas? Eu diria, não, não é possível. Agora, o que nós temos que definir é o seguinte, qual é a função do jornalista? E essa função mudou. Quer dizer, antes o jornalista tinha o controle total do processo da informação. Hoje ele não tem mais. O fato de não ter mais o controle coloca ele numa situação absolutamente nova, que obriga, por exemplo, o jornalista a ter que conviver com essa multiplicação de fontes de informação que se materializa no fenômeno dos blogs e mais ainda no fenômeno do Twitter. Agora, nessa situação nós temos que ver o seguinte, primeiro, quer dizer, o jornalista trata com dados, o jornalista trata com informação ou com conhecimentos. Quer dizer, o que na verdade está acontecendo é que a internet provocou o que eles chamam de avalanche informativa. Na verdade, é uma avalanche de dados. É o catálogo. Mas não necessariamente uma avalanche de informações, que são os dados contextualizados. E elaborados, que depois serve de matéria-prima para o conhecimento. Quer dizer, conhecimento é a informação que é possível de ser transformada em ação. Bom, a matéria-prima do jornalista é a notícia. E a notícia é um tipo particular de informação, quer dizer, cuja característica principal é aquela história do ineditismo, a novidade. Só que esse caráter de novidade tem que ser relativizado. O que é novidade para você pode não ser para mim. Então nós temos que novamente criar o contexto. E aí é que entra a função, acho que basicamente, do jornalista. Quer dizer, o jornalista ele é o sujeito que profissionalmente ele sabe tratar a informação. As pessoas que põem o Twitter, que estão nos blogs, que estão nos fóruns, que estão nos chats, quer dizer, na verdade, elas estão ali tratando basicamente com os dados, elas estão oferecendo matéria-prima bruta. E também, fundamentalmente, desenvolvendo uma atividade que é essencial ao processo, que é o debate, coisa que o jornalista não pode fazer. Gabriela da Silva Zago é jornalista, advogada, mestranda em Comunicação e Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Interação Mediada por Computador e desenvolve pesquisas nas áreas de jornalismo online, redes sociais e comunicação mediada por computador. Gabriela, como é que você vê essa questão, já que você é uma operadora e também está refletindo teoricamente sobre o assunto. Como é que você vê essa questão que se coloca hoje em todas as redações e no mundo profissional todo? O que é o que é o dado, o que é a informação e qual é a função do jornalista nessa era da informação? Bom, eu confesso que antes de começar a pesquisar exatamente esse tema, eu achava que todo mundo podia fazer jornalismo, até olhar exatamente o que as pessoas estavam produzindo nas redes sociais e ver que realmente a informação é uma informação rasa, não é submetida a critérios jornalísticos, tem muita informação falsa circulando. Então, vi que realmente existe a necessidade de ter um profissional que filtra essas informações e produz algum sentido a partir delas. Então, a informação que circula nas redes sociais, ela acaba sendo uma informação que ainda precisa ser transformada para poder gerar um conhecimento. Seria um dado, talvez? É um dado que será transformado, então, em uma informação jornalística, mas da forma como circula, muitas vezes, raros casos, o Wikileaks, por exemplo, que realmente é uma informação que poderia já estar mais próxima ao jornalismo, mas a informação que circula nas redes sociais costuma ser mais próxima ao dado puro. Sérgio Abranches, doutor em Ciência Política pela Universidade de Cornell, é pesquisador independente sobre ecopolítica, a relação entre o desenvolvimento econômico, o progresso social e o meio ambiente. É cofundador do site O Eco, de notícias sobre o meio ambiente, é comentarista da Rádio CBN, onde mantém o boletim diário Ecopolítica. Sérgio Abranches, agora como um cientista, um pensador da realidade, não é? Como é que você vê essa questão? Porque nós estamos pensando e operando, porque o fenômeno está ocorrendo hoje, amanhã, não é? Então, como é que você vê isso? Ajudar, inclusive, o telespectador a se situar nessa avalanche de dados e informações. Eu acho que a principal questão é a seguinte. Primeiro, isso é muito novo. Segundo, isso está em transformação. Terceiro, é efêmero. Quer dizer, a ideia de que o Twitter, por exemplo, vai ser
uma plataforma para transmissão de informação e que vai ser usado pelos jornalistas por 2 ou 3 décadas, me parece completamente destituída de sentido. Ele provavelmente vai durar alguns anos e vai ser substituído por uma outra... É uma ferramenta. É uma ferramenta, é uma plataforma nova, muito útil, né? Quer dizer, eu escrevi um pouco sobre isso na cobertura da reunião de Copenhague, por exemplo. O Twitter era usado por jornalistas, por militantes ambientalistas e por dirigentes políticos, né? Os dirigentes políticos substituíram o briefing para a imprensa, a coletiva de imprensa, pelo Twitter. Por quê? Estavam no meio de uma negociação, queriam expressar o seu sentimento daquela negociação, uma negociação tensa, queriam influenciar e tal. Eles tuitavam o que estava se passando dentro daquelas reuniões fechadas às quais os jornalistas não tinham acesso. Os ambientalistas faziam pressão. E os jornalistas colocavam no Twitter tudo que eles sabiam que era a notícia que ia perecer, que ia rapidamente desaparecer. Terminou a função do jornalista? Não, ele continua precisando de checar, tem muita informação falsa, como a Gabriela disse, tem muito rumor, não é? Quer dizer, na verdade mudou a função, né? Adicionou-se novas funções ao jornalismo e mudou a tarefa, aumentou a carga de apuração e de checagem que a gente precisa para contextualizar a informação. Os Estados Unidos são o país onde esse tipo de jornalismo sem jornalistas tem mais espaço, com muitas iniciativas bem-sucedidas e outras nem tanto, como mostra o correspondente Lucas Mendes. Jornalismo sem jornalista não é notícia nova. Está conosco em fase de crescimento esquizofrênico. Um formato cresce bem numa região e encolhe noutra. Certos temas, como o meio ambiente, têm milhares de blogueiros, não jornalistas, mas são raros os que dão lucro ou têm um número expressivo de leitores. Michael Meyer é um pioneiro e pesquisador do Cidadão Jornalista. Ele criou o primeiro jornal online na Alemanha, o Netzeitung, e depois o primeiro jornal sem jornalistas, o Reader's Edition. Vendeu os dois sem perder dinheiro e ganhou uma bolsa para avançar suas experiências no Joan Shorenstein Center, da Escola de Governo Kennedy, em Harvard. No jornal online com jornalistas, o maior problema de Maia foi de ego. Seus repórteres queriam assinar as matérias. E como era um esforço de equipe, só o editor final levava crédito. Além disto, seus jornalistas não aceitavam bem as sugestões dos leitores. No jornal sem jornalistas, o problema foi a falta de critério e controle dos textos. Uma pesquisa que saiu esta semana pelo respeitado Pew Center dá boas esperanças ao jornalismo em geral. Ela mostra que os americanos passam 57 minutos por dia assistindo, lendo ou ouvindo notícias, o mesmo tempo que passavam em 2000. Mas hoje passam também mais 13 minutos lendo web. Houve grande queda de leitores de jornais impressos, de quase 30% nos leitores nos últimos 10 anos. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. Hoje o nosso programa aborda um tema que vem sendo cada vez mais debatido, o do jornalismo feito por não jornalistas. E começamos este bloco com um jovem que ainda sonha ser jornalista, mas que já vem fazendo um belíssimo trabalho em uma das áreas mais perigosas do Rio de Janeiro.